Olá novamente. Hoje vamos estar falando sobre o texto dissertativo argumentativo, a famosa redação que é cobrada nos processos seletivos de organizações trabalhistas, cobrados nos processos seletivos institucionais, nos concursos públicos. Então, a redação hoje está presente no nosso dia a dia e ele é um recurso bastante importante para avaliar o candidato. E com certeza vocês que estão no ensino médio têm planos, de cursar o ensino superior e é importante que você conheça, que você tenha habilidade para escrever um texto dissertativo argumentativo, para posteriormente você alcançar uma classificação aí nos processos seletivos. Mas o que é o texto dissertativo argumentativo? Por que hoje ele é tão importante para nós? Por que é importante para a sociedade como um todo, O texto dissertativo argumentativo, ele tem como objetivo persuadir e convencer. E isso quer dizer que o leitor quer saber do seu ponto de vista, da sua opinião. Então, o texto dissertativo argumentativo é uma forma de você levar ao leitor, de você tentar convencer o autor e defender o seu ponto de vista. Expressa uma opinião crítica acerca de um assunto. Então, você que é uma pessoa, é um cidadão, de bem, cumpre com seus deveres perante a sociedade, com certeza tem uma opinião crítica com relação aos problemas sociais que acontecem no nosso dia a dia. E o texto dissertativo argumentativo, ele se trata exatamente disso, dos problemas sociais, daquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Se você não vê pessoalmente, mas você é informado pelas mídias, pelos recursos tecnológicos, TVs, internet, dispositivos celulares. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele se trata disso, de problemas sociais. Então, você busca o quê? Defender o seu ponto de vista acerca de um assunto, através da sua argumentação, que ela deve ser clara e objetiva, e principalmente ela tem que ser fundamentada em fatos verídicos, em fatos concretos e reais. Ou seja, você jamais pode criar uma situação para exemplificar no seu texto, jamais pode apresentar um dado falso ou colocar alguma ideia que você imaginou, mas ela deve estar embasada, fundamentada em informações nacionais, fatos verídicos, a nível nacional ou internacional. Então, a estrutura do texto dissertativo possui uma determinada estrutura, a qual o aluno ele deve seguir. Por exemplo, quando você estuda uma disciplina de exata, por exemplo, a matemática, para você chegar a um determinado resultado, você tem que seguir uma fórmula. Então, nessa fórmula que você estuda na disciplina de cálculos, você vai buscar as informações que tem no comando da questão e vai encaixar dentro da fórmula, fazer os cálculos e chegar a um determinado resultado. Então, a redação, ela também possui uma estrutura, ela deve ser feita numa linguagem formal, ou seja, você não pode utilizar termos na primeira pessoa. Eu acho, eu penso, eu acredito, jamais pode escrever dessa forma, Apesar do texto ser uma retratação da sua opinião, você deve escrevê-la na terceira pessoa do singular, Então, os verbos geralmente acredita-se, observa-se, sempre vai ser escrito dessa maneira. Lá no ensino fundamental, nós aprendemos que o texto ele é composto pela introdução, pelo desenvolvimento, pela conclusão. Isso quer dizer que ele tem um início, um meio e um fim.
Mas quando se trata do texto dissertativo argumentativo, essa introdução, a primeira parte de introdução, ela requer algumas informações. O desenvolvimento também requer algumas informações específicas e a conclusão também requer algumas informações específicas. Na tela, eu estou apresentando uma fórmula, você deve considerar ela como uma fórmula que você vai levar para o resto da sua vida. É uma fórmula que eu criei com base no material de um autor chamado Antônio Xavier, que ele tem um livro, uma obra chamada Como Escrever um Bom Texto, lançado, o primeiro lançamento em 2010. Ele é um livro maravilhoso. Então, quando eu estava desenvolvendo uma pesquisa científica, eu li esse livro e nele eu criei essa estrutura para auxiliar os alunos na produção da sua redação. E ela tem funcionado. Está há 5 anos que eu trabalho com essa estrutura e os alunos têm tido ótimo rendimento. Têm alcançado notas altas. Então, o texto ele tem, de fato, 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução é onde eu faço a apresentação de um assunto. E nessa apresentação de um assunto, do que eu vou falar no restante do texto, eu apresento alguns problemas sobre este assunto. Lembrando que o assunto são problemas sociais, tá? Então, eu começo no meu texto a falar sobre os problemas sociais. Seguido, eu tenho que falar sobre alguns problemas, né? Problemas resultantes aqui, desse problema social, que é o meu tema. E eu finalizo a minha introdução com uma tese, uma possível consequência desses problemas, né? Que está presente aí na nossa sociedade. No desenvolvimento, o que eu vou falar no meu desenvolvimento? Essa é a pergunta-chave. Primeiro que o texto dissertativo ele pode ser trabalhado muito antes, né? Muito antes de chegar à data do processo seletivo, né, que você vai participar. Isso quer dizer que você tem que se preparar. Às vezes, quando nós pesquisamos na internet os assuntos previstos, né, para a redação, por exemplo, do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, lá os professores eles apontam alguns temas que podem cair, né, ser o tema lá escolhido para que o aluno desenvolva a redação no Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem. E aí, às vezes, você não conhece aquele assunto que caiu. Então, você precisa se preparar, buscar informações na internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa, né? Fundamental para que você fique informado o mais rápido possível. E o seu desenvolvimento, você tem que desenvolver os argumentos. Eu preciso de 2 argumentos. Por quê? Porque na minha introdução, quando eu inicio falando do meu tema, eu apresento 2 problemas sobre esse tema, seguido de uma tese, uma possível consequência. No desenvolvimento, eu desenvolvo 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, que é o argumento 1, eu vou informar o leitor sobre o primeiro problema que eu citei aqui na introdução. Então, eu vou buscar informações na internet, informações de fato verídicas a nível nacional, ou seja, aquelas informações que passam nas principais reportagens do país. Depois que eu elaboro o meu argumento 1, que no caso é o segundo parágrafo, porque eu tenho um parágrafo apenas para a introdução que vai levar a apresentar essas informações, e eu vou ter o segundo parágrafo, que é o meu argumento 1. Isso quer dizer que toda a minha redação ela vai apresentar o primeiro parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo somente para a conclusão. O argumento 1 ele irá falar sobre o primeiro problema que eu citei aqui na minha introdução. O argumento 2, que é o terceiro parágrafo, você deve falar sobre o segundo problema que você citou aqui na introdução.
Então, busque informações na internet para você seguir uma sequência lógica do seu texto. Então, toda essa estrutura aqui, ela é exatamente isso, uma fórmula para você seguir. Ela vai estar lhe orientando a como você vai dar continuidade a partir da introdução do seu texto. A conclusão, como eu acabei de falar, todo texto tem que seguir uma sequência lógica de um mesmo assunto. Eu vou iniciar a introdução com a retomada ao tema, ao problema. Então, quando eu digo, por exemplo, portanto, esses problemas que você citou aqui na introdução, portanto, os problemas X e os problemas Y podem ser reduzidos ou minimizados, lembrando que os problemas sociais nunca são resolvidos por completo, mas as propostas elas visam reduzir, né, grande parte desse problema. Então, aqui na conclusão, você vai dar uma retomada ao tema para mostrar ao leitor que você está falando do mesmo assunto que iniciou aqui na introdução. E aí você inicia. Portanto, a violência doméstica contra a mulher, esse é um exemplo que eu estou dando, pode ser reduzido das seguintes maneiras, ou com a seguinte proposta. Então, eu vou iniciar a conclusão falando do tema que eu iniciei. Citei de um problema social que é a violência contra a mulher. Em seguida, eu vou apresentar uma proposta de intervenção. O que é isso, professora? A proposta de intervenção é uma possível solução. Como eu falei anteriormente que você, como uma pessoa cidadã e conhecedora dos problemas sociais, deve ter alguma opinião com relação e que possa reduzir, por exemplo, a violência contra a mulher. Então, você vai apresentar uma proposta de intervenção que são as suas possíveis soluções. E você conclui o seu texto aqui, fazendo a reafirmação da sua tese. O que é isso, professora? Se você fez a sua proposta de intervenção, logo, você deve justificar por que a sua proposta ela é importante. Então, na conclusão, o leitor vai saber da sua proposta e automaticamente ele vai saber por que a sua proposta é importante. Então, isso vai ajudar você a convencer o leitor sobre a sua opinião e todo o que foi apresentado aqui, as causas, os problemas, dados nacionais. E a partir desses dados e informações, e também embasado aqui, olha, na sua proposta de intervenção, por último, a justificativa da sua proposta de intervenção ser ideal, aí é o momento em que você convence o leitor sobre a sua opinião. Mas vamos ver isso na prática? Agora, eu gostaria que você pegasse aí a folha do seu caderno, pegue aí a folha do seu caderno para você treinar junto comigo. Lembrando que o texto dissertativo, argumentativo, cobrado no Enem, ele sugere que você escreva até o máximo de 30 linhas. Por quê? Porque quando você for fazer a avaliação do Enem, no primeiro dia lá, que geralmente é o primeiro dia em que o aluno faz a redação, apresenta lá, né, o seu texto, lá você recebe 3 folhas, 2 de rascunho, frente e verso, e mais uma que vem anexada, e vem a folha principal, que é onde você já elaborou todo o seu texto dos rascunhos e você irá passar a limpo. Pegue a folha do seu caderno e agora, primeiramente, você organiza assim. Nós vamos separar algumas linhas para introdução, desenvolvimento, conclusão. Faça da seguinte forma, como eu estou lhe indicando. Então, observe aqui que eu fiz umas chaves no meu texto, tá? Fiz essas chaves aqui para lhe mostrar.
para você ter uma base de que a introdução ela precisa ser feita de forma breve, no máximo não pode ultrapassar de 6 linhas, tá? Informações breve e objetiva. Por quê? Vamos novamente reenfatizar aqui a estrutura do texto dissertativo que eu apresentei há poucos minutos. Então, observe. Eu fiz essas chaves aqui que é para você fazer também nos seus rascunhos e ter uma base de não ficar escrevendo muitas linhas, tá? Para ter um controle no seu texto. Se você escreve bastante, costuma escrever bastante, então você precisa resumir, né? Então, na introdução, o que eu vou colocar na minha introdução, professora? Eu vou falar sobre o meu tema, vou iniciar falando sobre o meu tema. Em seguida, eu preciso citar 2 problemas sobre esse tema. Depois que eu citei esses 2 problemas, lembrando que aqui é a folha de rascunho, tá? É só folha de rascunho. Então, você pode ver qual problema aí que pode melhorar, dar maior peso na sua redação, você escolhe. Preciso citar 2 problemas sobre o tema. E, por último, em torno de 1,5 linha, eu preciso falar de uma consequência que esses problemas, né, traz para a sociedade. Então, a minha introdução ela é curta, tá? Não pode ultrapassar de 6 linhas. Mais adiante, eu tenho o segundo parágrafo, como você vê aqui que eu separei com a chave, e eu vou apresentar o meu argumento 1. Vamos novamente relembrar o que é esse argumento 1? É onde você irá falar sobre o primeiro problema citado na introdução aqui, tá? Você observa, qual foi o primeiro problema que eu falei aqui? É onde você vai falar mais. Observe que nesse segundo parágrafo você vai ter mais linhas, né? Para você escrever mais, buscar informações na internet, informações verídicas, verdadeiras, e citar aqui para dar fundamentos, né, para dar sentido aí ao que você escreve. Mais na frente, eu vou ter o terceiro parágrafo. O que é esse terceiro parágrafo, professora? É a argumentação 2. Por que, professora, que você fala que é argumentação 2? Porque nesse terceiro parágrafo é onde você irá falar sobre o segundo problema que você citou lá na introdução. Segundo problema que você citou aqui, tá? Então, observe. Eu tenho a introdução pequena, objetiva, onde eu vou falar sobre o tema, citar 2 problemas e justificar com uma pequena tese aqui, breve. Tenho o segundo parágrafo, que é onde eu vou apresentar minha primeira argumentação falando sobre o primeiro problema que eu citei na introdução. E eu vou ter o meu terceiro parágrafo, que é onde eu vou apresentar a segunda argumentação e falar sobre, explicar mais o que é o segundo problema que eu citei aqui na introdução. E por último, eu vou ter o quarto parágrafo, que é a conclusão, onde eu vou fazer a retomada ao tema. Eu preciso usar um conectivo de conclusão, portanto, a violência contra a mulher pode ser reduzida com as seguintes propostas. Então, eu inicio a minha conclusão fazendo a retomada ao tema, seguido eu apresento uma proposta de intervenção. O que é isso, professora? São as possíveis soluções. Você, como uma pessoa cidadã crítica, né, que tem opinião, exerce o seu voto, escolhe os seus líderes, você, com certeza, tem uma opinião acerca desses problemas que nós vemos aí na nossa sociedade. E, por último, você vai concluir,
né, o seu texto, justificando o porquê de suas propostas serem as melhores. Então, é isso que vai persuadir, você vai convencer o leitor de que as suas ideias são as melhores. Agora, vocês que já organizaram aí o seu rascunho, eu vou dar um exemplo na prática aqui. Vou escolher aqui citar um dos assuntos atuais previstos, né, para a redação deste ano 2020, e você vai acompanhar, junto comigo, o passo a passo dessa produção da redação. E o tema que eu irei desenvolver aqui, o meu texto, para vocês acompanharem, é este: tragédias ambientais. Então, este assunto ele é bastante previsto, né, de acordo com alguns sites aí que direcionam conteúdos, informações, notícias para estudantes, concurseiro de plantão, né. Eles afirmam que este continua sendo um tema bastante previsto para a redação do Enem 2020. E esse trecho aqui, esse pequeno texto, eu encontrei em um desses sites e diz: nos últimos tempos, no Brasil, fomos expostos a várias tragédias ambientais, consequência de má administração, de ações devastadoras dos homens e até mesmo de infraestrutura. Essas tragédias levaram a óbito várias vidas e trouxeram várias outras consequências que ainda podemos ver nos dias atuais, de modo que a discussão tem cada vez mais se levantado para proporcionar pensamentos e soluções para evitar tais tragédias ambientais. Desse modo, lembrar das principais tragédias ambientais que ocorreram no país, suas consequências e algumas formas de futuras tragédias serem evitadas é um dos temas de redação Enem mais pertinente para 2020. Então, este é o tema que eu escolhi e vamos agora, peço que vocês acompanhem o passo a passo, né, dessa produção textual, seguindo aquela estrutura que é a proposta, né, uma fórmula que eu entendo e defendo ser adequada para você que tem dificuldade de escrever um bom texto. Mas tem sim uma pergunta que não deixa, né, que não se quer calar. Professora, e quando vamos fazer uma prova e cai um tema que nós não conhecemos ou que temos poucas informações sobre o tema? Então, o aluno, o estudante, ele tem que se preparar antes, né? Buscar informação na internet, tem diversos sites aí que eles trabalham exatamente para informar pessoas, principalmente, né, as pessoas que estudam, que estão aí tentando há alguns anos passar em algum concurso público. Então, você, por ser estudante, tem que se preparar, né? Tem que ficar atento aos temas atuais, né, que são divulgados na mídia. E com base nessas informações expostas na mídia, é que você vai estar atento, né? Vai buscar, vai se preparar na sua casa aí, ou no curso preparatório. Vai fazer isso, é se preparar com antecedência. Então, já que meu assunto, né, é tragédias ambientais, há vários tipos de tragédias ambientais, né? Mas eu busquei focar naquele acontecimento que aconteceu no nosso Brasil, lá em Brumadinho, tá? Aquele rompimento de barragem. Então, se eu sei que a minha introdução eu devo começar já falando do tema, então eu posso começar da seguinte forma. Só ressaltando aqui para vocês que eu estou fazendo o meu texto em um editor de texto, né, da Microsoft no Office. Vou aumentar um pouquinho mais a letra aqui para vocês acompanharem melhor. Tamanho aqui 24. Acredito ser ideal para vocês acompanharem. Então, aqui eu já informo, olha, até o ano em que aconteceu, né?
No ano de 2019, ocorreu no Brasil o desastre de Brumadinho, um rompimento de barragem de uma das minas em Minas Gerais, e que hoje representa Bom, vou dar uma pausa aqui, porque aqui eu já coloquei bastante informações, mas lembrando que lá na introdução, você tem que, não é bom você ultrapassar de 6 linhas. Lembrando que aqui eu estou na parte do rascunhos, tá? Não é oficialmente uma redação, então no rascunho você escolhe informações, seleciona as melhores informações que você conseguiu elaborar para depois passar para a folha oficial, né? Quando há um processo seletivo, seja de institucional, né, de organizacional ou concurso público, lá você recebe, principalmente no Enem, que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, recebe, né, folhas que são os rascunhos, para você ali escrever, riscar. Não gostou de uma informação, errou uma palavra, e aí você vai escrevendo. E você recebe também uma folha oficial, que é onde você vai passar a limpo o seu texto e evitar qualquer tipo de marca, rascunho ou erros. Então, ressaltando que eu estou aqui, por enquanto, no meu rascunho, coloquei uma letra maior, que não é o tamanho comum que nós escrevemos na folha de caderno. Então, por isso que vai dar a aparência de um texto muito grande. Mas é claro que eu vou resumir depois. Então, coloquei aqui: no ano de 2019, ocorreu no Brasil o desastre de Brumadinho, um rompimento de barragem de uma das minas em Minas Gerais, e que hoje representa uma das maiores catástrofes ambientais do país. Informação que eu conheço, informação simples. A empresa Vale S.A., responsável pela barragem, já havia apresentado problemas semelhantes. O que eu quis dizer com isso? É que esses problemas, esses rompimentos de barragem já aconteceu antes, né? E estava na responsabilidade desta empresa aqui. Tá? Então, esse trecho aqui é a representação do meu tema, ok? É aqui a representação do meu tema, né? Agora, eu vou citar 2 problemas, por conta aqui desse rompimento de barragem. Por isso que eu estou colocando aqui, por isso... Bom, aqui eu finalizo a minha introdução. Como eu falei, estou usando uma letra bastante grande aqui, estou no editor de texto. E a partir, né, desse conectivo aqui, olha, por isso, conectivo de causa, estou apresentando aqui 2 problemas, né? É
É necessário debater sobre esse tipo de crime ambiental, pois, olha só, os atuais chefes de governo não se preocupam com esta causa. Então, até aqui eu apresento meu primeiro problema, este aqui da introdução, e o meu segundo problema são as famílias desabrigadas. Esse é um problema fato, né? E eu concluo a minha introdução com a minha tese, que é essa pequena frase aqui, olha. Sem expectativa de vida e por terem sonhos destruídos. Por que eu utilizei essa frase? Porque é uma consequência, uma tese de consequência. Então, infelizmente, por conta dos devidos governos, né, o chefe de governo não se preocupar com esta causa, as famílias, elas estão praticamente desabrigadas. E a minha tese é que essas famílias, elas estão sem expectativa de vida e elas estão com seus sonhos destruídos. Por que eu utilizei essa minha tese? Porque nós sabemos, né, que a população brasileira, a maior parte da população brasileira trabalha para se manter, trabalha para ter uma vida digna. Eu, pelo menos, não nasci num berço de ouro. Então, eu tive que estudar, me formar, né, para chegar onde eu cheguei. Então, hoje, as pessoas estudam, se preparam, as empresas cobram formação, né, capacitação das pessoas, dos candidatos que pretendem uma vaga de trabalho, de emprego. Então, todas as pessoas, elas trabalham porque têm sonhos. Eu, pelo menos, tenho sonhos para mim. Eu busco alcançar alguns sonhos. E eu acredito que vocês também. Não é à toa que vocês estão, né, se preparando para um concurso, um processo seletivo, né, para alcançar a melhor nota no Enem. Então, todos nós temos sonhos. Então, a partir do momento que as famílias, né, sofreram com esse pacto do rompimento da barragem, elas ficaram sem nada. Vão ter que recomeçar do zero, praticamente. Ou seja, tiveram os seus sonhos destruídos, infelizmente, né? Então, esta aqui é a minha primeira parte, a minha introdução. Agora, vamos para a segunda etapa, que é o desenvolvimento. Vou apresentar meu primeiro argumento com relação a esse primeiro problema aqui, tá? Bom, após ter feito a minha introdução, seguindo esta recomendação, né? Aí, né, da estrutura do texto dissertativo argumentativo, eu vou então para o desenvolvimento, que é onde eu vou desenvolver mais 2 parágrafos relacionados aos problemas que eu falei na introdução. Então, após ter feito aqui toda a minha introdução, eu fiz o meu primeiro argumento, só ressaltando que aparentemente está grande, mas é por causa que eu estou no editor de texto, né, no software. E aí está com uma letra bastante grande, que é para vocês observarem bem. Eu fiz umas pesquisas, óbvio, se eu estou treinando, né, fazendo uma preparação para um concurso, eu preciso treinar, né, com a redação em casa, fazer pesquisas. E eu busquei falar um pouco também da Constituição Federal, que é uma lei aí, ó, que assegura a questão da lei ambiental. E vou apresentar aqui as informações que eu fiz aqui, né? Argumentei nesse segundo parágrafo relacionado aos problemas que citei na introdução. É necessário considerar, a princípio, que a legislação brasileira quanto ao crime ambiental é relativamente branda. A Constituição Federal, de 1988, dispõe das punições referentes às questões do ambiente em sua lei ambiental, que define que, em algumas situações, o acusado, se condenado, só pode permanecer até um único ano preso, mesmo que o crime inclua danos graves à flora e morte de animais. Porém, muitos casos são resolvidos com uma simples multa. Então, esse é o meu ponto de vista, tá? Lembrando que eu não falei eu acho, eu penso, eu acredito. Primeiro eu fui falando, busquei lá na Constituição Federal, que é a nossa base legislativa, e mostrei para o meu leitor, que são vocês, essa seguinte informação que é importante, mas às vezes um problema tão grave como esse é resolvido com o quê? Uma multa e pronto, né? E o meu argumento 1 eu terminei da seguinte forma. Por outro lado, na União Europeia, a pena pode chegar até 10 anos e em um teto de 2,5 milhões de euros em multa
Nesse contexto, percebe-se o quão desrespeitosa é a Carta Magna brasileira para o meio ambiente, e é inadmissível que os atuais governantes não corrijam essa tamanha discrepância. Então, observe. Falei, que parte dos problemas são resolvidos com multa. Falei também aqui da questão da União Europeia, A pena ela chega até 10 anos, é uma coisa que eu não sabia, mas pesquisei na internet, em livros, e quando eu pesquiso, e você quando for pesquisar, deve colocar numa linguagem, parafrasear nas suas próprias palavras, tá? Não apenas pegar um texto que você viu e colocar da mesma forma que encontrou, não. Até porque as informações repassadas na mídia, elas estão tudo feitas na linguagem formal. E às vezes você nem conhece uma palavra que está num determinado artigo, matéria, jornal. Então você deve reescrevê-las nas suas próprias palavras. E aqui também citei a questão da Carta Magna brasileira, que ela apresenta várias orientações, diretrizes, e realmente ela é totalmente desrespeitada, pelo fato de hoje as famílias lá em Brumadinho estarem em tal situação, Exatamente, se o governo tivesse outras medidas, realmente cumprisse o que determina a Constituição Federal, a nossa situação seria totalmente diferente. Então, esse aqui é o meu primeiro argumento. Vou apresentar para vocês agora o meu segundo argumento, que é este aqui. Outro sim, conectivo de contrariedade. Este é o meu segundo argumento e quero apresentar para vocês as informações, essas informações que eu me baseei, nas notícias. Lembrando que a gente tem que estar atento às notícias, não só nas redes sociais, nos sites, de modo virtualmente, mas também assistir aos jornais locais e brasileiros, tá? Sempre lembrando que eu, pelo menos, fiz uma pesquisa para ter uma noção exata, das informações, para não escrever nenhum dado errado. Outro sim, é indubitável que a insuficiente preocupação dos governantes atuais com a natureza não seja vista como um influenciador da problemática. Evidência disso é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Jair Bolsonaro, ambos eleitos democraticamente. O primeiro, quem falei o primeiro aqui? Donald Trump. O primeiro deixou claro em sua campanha que sairia de Acordo de Paris, tratado que estabelece metas para o combate ao efeito estufa, e assim fez em seus primeiros dias. O segundo, me refiro, claro, ao Jair Bolsonaro, nosso presidente Jair Bolsonaro, que aparenta ter uma agenda pouco voltada à preservação da natureza, extinguindo, em certo ponto, o Ministério do Ambiente, mas voltando atrás pela opressão popular. O que eu quis dizer com essa informação? Nós sabemos, que o nosso presidente, ele extinguiu, no início lá do seu mandato, extinguiu o Ministério do Meio Ambiente, mas depois, devido à opressão popular, ele voltou atrás com a sua decisão. E eu finalizei dizendo, logo, vê-se como o mundo que conhecemos hoje corre perigo devido a essa grave descrença de pessoas influentes em questões ambientais. Então, olha aqui, eu fiz praticamente uma comparação aqui, acreditando ser verdadeiro, aliás, ser melhor, as decisões do Donald Trump, Como eu falei bem aqui, ele deixou em sua campanha que sairia de Acordo de Paris, o tratado que estabelece metas para o combate ao efeito estufa, e assim fez seus primeiros dias. Então, essa é meu argumento, meu segundo argumento, com relação a esses problemas que eu citei aqui, lá na introdução. Agora eu vou mostrar-lhes a minha conclusão, meu ponto de vista e a minha proposta. A minha proposta é essa. Esta aqui já é a minha conclusão. Só lembrando que na conclusão, o que pede a conclusão mesmo? A retomada ao tema ou o problema, a proposta de intervenção, ou seja, as possíveis soluções e a sua reafirmação da tese, ou seja, você vai justificar por que a sua proposta é importante. A mesma coisa eu vou fazer aqui, mostrar para vocês, justificar por que a minha proposta é importante. Então, esta aqui é a minha conclusão.
torna-se evidente, portanto, que os desastres ambientais são situações gravíssimas e que, pioradas, se reincidentes. Para que isso tome um rumo melhor no Brasil, é necessário, olha só, que o Poder Legislativo promova mudanças urgentes no atrasado Código Florestal, especificamente na lei ambiental, para que se intensifique a penalização dos crimes ambientais. Então, eu acredito que esses problemas podem ser reduzidos, né, se houver uma penalização melhor, né? E aí as empresas vão estar mais atentas, né, caso ocorra algum desses problemas, né, como aconteceu em Brumadinho. Continuando. E isso deve ser feito tomando como moldes a legislação da União Europeia, referência no combate a crimes desse tipo, e com inclusão de maiores penalidades no caso de reincidência, assim com a devida punição aos responsáveis por delitos do tipo. Será possível frear o problema e eventualmente preservar de maneira mais efetiva a importantíssima fauna e flora brasileira, além de evitar desastres terríveis como o de Brumadinho. Então está aqui a minha conclusão, né? Primeiro eu falei aqui, né, que eu entendo como ser importante, né? Eu creio, né, eu acredito, não coloquei aqui, gente, eu falei assim, eu acho que pode ser resolvido da seguinte forma. Não, eu não utilizei a primeira pessoa. Você vê que está uma linguagem formal, tá? Então, olha só. Falei que para que se tenha um rumo melhor no Brasil, o que eu disse aqui, né? Que deve haver o quê? Mudanças urgentes aqui, olha, no código, no atrasado Código Florestal, principalmente na lei lá específica desse código que está voltado para a lei ambiental, né, para o meio ambiente, para que se intensifique a penalização dos crimes ambientais. E aí eu fiz até uma comparação aqui, ó, com a legislação da União Europeia, que ela é uma referência no combate a crimes desse tipo e com a inclusão de maiores penalidades no caso de reincidência, né. E finalizei, assim com a devida punição, ou seja, eu estou reafirmando que a minha tese é essa, a minha ideia é importante. Assim, com a devida punição aos responsáveis por delitos desse tipo, responsável no caso a empresa SA, será possível frear o problema e eventualmente preservar de maneira mais efetiva a importantíssima fauna e flora brasileira, além de evitar desastres terríveis como o de Brumadinho. Bom, gente, este aqui foi o trecho, né, a conclusão da minha introdução. Vou mostrar para vocês agora como ficou todo esse meu texto dissertativo argumentativo, né? Que é a redação cobrada no Enem, nos processos seletivos, nos concursos públicos, ok? Agora eu vou deixar aqui, né? Mostrar para vocês como é que ficou a minha redação final, depois de ter lido, relido, né? Retirado algumas informações. Então, é isso aqui, tá, gente? Olha, aqui está a redação. Apenas uma lauda, lembrando que eu fiz ela aqui no editor de texto, tá? Então, você pode observar que está aqui, a minha redação está pronta. Espero ter ajudado todos vocês. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí abaixo. Então, bons estudos para vocês e até mais.